Pai do Senhor, povo de Deus, vamos a mais um vídeo agora no nosso canal. E hoje nós vamos tratar mais uma vez de um assunto um tanto que polêmico. O assunto de hoje é o seguinte: predestinação ou livre-arbítrio, calvinista ou arminiano. Então nós vamos tratar desse assunto, mas se o assunto já lhe agradou, dá um like aí. Se você se interessa por esse conteúdo e chegou de paraquedas aqui no nosso vídeo, aí você se inscreve no canal, aí clica no sininho para receber as nossas notificações, ok? Então vamos lá ao assunto de hoje: predestinação ou livre-arbítrio. A gente sabe que, para iniciarmos, antes de ler o texto bíblico, que a predestinação ela foi melhor descrita por João Calvino, o conhecido Calvino, que através dele veio essa expressão calvinistas, que são eles os nossos irmãos presbiterianos, como também alguns batistas se autodenominam calvinistas. Depois apareceu o arminianismo, lá pelo século XVII, o James Arminius. Ele foi o primeiro formalmente a mencionar essa matéria, trazendo uma modificação na interpretação ou na crença calvinista. De acordo para com ele, Deus não poderia ser considerado o autor do pecado, nem um homem, mas uma automatização na mão de Deus. Ou seja, não poderia ser algo automático na visão arminiana, como diferente do calvinismo. Então, só para a gente entender um pouco o assunto, antes de ler o texto e entrarmos em alguns textos da palavra de Deus, o calvinismo leva o nome do João Calvino, e no ponto de vista dos calvinistas, eles declaram o seguinte: que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para a perdição. É aquela expressão que a gente é acostumado a ouvir: uma vez salvo, salvo para sempre. Deus predestinou aquela pessoa para ser salvo, e Deus predestinou outras pessoas para serem condenados. Não há nada que se possa fazer na visão calvinista por parte do homem para que possa ser salvo, porque a obra redentora foi totalmente realizada, concretizada pelo próprio Deus através da pessoa de Jesus. Então o homem não tem esse poder de autodecidir: eu quero, eu não quero, porque Jesus fez isso pelo homem. Então ele escolheu, ele predestinou alguns para o céu e predestinou outros para a perdição. Isso é um pouco da visão calvinista, Eles creem assim, totalmente diferente do arminianismo, o qual nós, assembleanos, somos arminianos. Nós não acreditamos na predestinação, mas acreditamos sim no livre-arbítrio. Eu vou ler um texto bíblico para basear o que eu vou falar aqui para vocês. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui, no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo está admoestando os irmãos, a partir do versículo 1, para que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí no versículo 2 ele diz: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. No 3 ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aí vem o 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, é impossível para mim acreditar nessa visão calvinista de que Deus predestinou uns para serem salvos e outros para serem condenados,
quando eu me deparo com um texto como esse, onde o apóstolo Paulo, depois de pedir para que a igreja interceda, ore pelas autoridades da terra, dizendo que isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, se Deus escolhesse uns para levar para o céu e outros para o inferno, na minha visão, Deus seria mau, Deus seria ruim. Deus quer, Paulo deixa claro aqui, que todos os homens sejam salvos. Isso está muito claro. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, essa é a vontade de Deus, né? Mas aí ele deixou o ser humano escolher o que é que ele quer. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é dado inicialmente lá atrás, até mesmo para os anjos. Quando a gente vê, à luz da Bíblia, a rebelião que aconteceu, né, daquele que era o anjo de luz, onde ele se rebela contra Deus e leva consigo uma terça parte dos anjos do céu, porque eles tinham livre-arbítrio. Depois a gente vai ver que os anjos não têm mais esse livre-arbítrio, mas Deus o deixou com o ser humano. Desde o jardim do Éden, que Deus colocou lá o fruto do conhecimento do bem e do mal, e estava lá a árvore da vida. Da árvore da vida o homem podia comer. Da árvore onde tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, mas estava lá acessível a ele. Deus deu livre-arbítrio. Em vez do homem comer só do fruto da árvore da vida, ele foi comer também da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa dessa desobediência veio o pecado, veio a morte e assim sucessivamente. Então Deus deu sim ao homem o livre-arbítrio. Diferente dos anjos que depois que eles se rebelaram, Deus tirou o livre-arbítrio dos demais, com o homem Deus não quis fazer assim. O homem pecou, desobedeceu, mas Deus continuou permitindo que o homem tivesse esse livre-arbítrio. Então, nós temos o direito de escolher se vamos para o céu ou não. Nós temos o direito de crermos naquilo que quisermos, de crermos em Jesus ou não. Eu creio na escolha de Deus. Eu creio na escolha de Deus para ministério. Deus chama para ministério, não para salvação. Para salvação, essa salvação que foi dada por Cristo na cruz, ela abrange todo homem que queira. Está claro no texto que lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é para todos. Essa predestinação para salvação que é pregada é antibíblica. Agora, a predestinação para ministério, essa sim. Vamos ler a Bíblia aqui, ver o que é que Jesus falou. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, vamos ver o que foi que Jesus falou para os seus discípulos aqui. João, capítulo de número 15, no versículo de número 15. João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Aí vem o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então muita gente pega textos como esse na Bíblia, isolados, e quer aplicar a doutrina da predestinação para a salvação. Isso aqui não é predestinação para a salvação, isso é para ministério. Jesus estava falando com seus discípulos, que ele os escolheu e os nomeou. Jesus escolheu a dedo aqueles que ele depois nomeou para serem apóstolos, para serem discípulos, o seguirem, fazer uma obra específica. Você vai pregar, você vai ser usado nessa área. Jesus escolheu a dedo. Isso a gente encontra, por exemplo, lá no Velho Testamento, Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, Deus falou: antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi e as nações te dei por profeta. Então, para que foi a escolha de Deus na vida de Jeremias? Para que ele fosse profeta. Assim foi com Jeremias, assim foi com Isaías, quando recebe o chamado lá no capítulo 6. Deus escolheu para um ministério específico. Então Deus escolhe para ministério. Agora, para salvação,
cabe ao homem decidir se quer ser salvo ou não. Não somente com palavras, mas com as suas atitudes. Uma vez salvo, salvo para sempre, é antibíblico, não existe. O homem pode ser salvo hoje e amanhã desistir dessa salvação. A minha Bíblia fala de nome riscado do livro da vida. O nome pode ser escrito como pode ser riscado. Está na Bíblia, a gente não vai citar vários textos aqui, porque não dá tempo, senão o vídeo fica muito longo. E aí poucas pessoas vão assistir o vídeo aqui no canal. Então a gente tem que aqui remir o tempo e dentro de poucos instantes explicar para você a respeito dessas questões. Então não dá tempo da gente falar muito do calvinismo, do arminianismo, não dá tempo da gente adentrar muito nesse assunto, mas se você se interessou e quer aprender mais, eu aconselho você a, por exemplo, clicar aqui embaixo, aí vai ter o curso aqui do pastor Gesiel Nunes Gomes, que é o príncipe dos pregadores, em videoaulas a respeito da bibliologia. Muito bom. Vai ter outros cursos aqui embaixo para você, né? Você pode acessar aqui o site, né, o blog do nosso instituto, institutochamaviva.com. Você vai ter curso de bacharel em teologia básico, médio em teologia, capelania, juiz de paz. Vai ter diversos cursos para você, curso a respeito de pregação, você que é um pregador, que quer ser pregador, que quer melhorar na pregação, vários tipos de curso para você. Então não deixe de acessar o institutochamaviva.com. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.